funcionam as mentorias? Toda mentoria, eu tenho uma apresentação que eu trago, ou algum colega profissional aqui, que trabalha com Exalign, seja com um parceiro nosso, que ia abordar algum tema relacionado ao alinhador, ou às vezes um pouco fora do alinhador, mas coisas relacionadas, que a ideia é sempre trazer alguma coisa para o consultório, conseguir acompanhar isso, conseguir fazer uma coisa diferente e dar apoio em geral, assim, meio que trazendo conhecimento, né? Sempre tem que ter um tópico para se relacionar cada uma mentoria. Depois da apresentação, a gente abre para conversar sobre casos, quem tiver com dúvida em algum caso, quiser relatar alguma coisa, quem quiser apresentar alguma coisa, quem quiser tirar dúvida de algum caso, abordar algum tema, a gente fica com tempo e disponibilidade para isso, beleza? E antes, eu sempre gosto de dar uma passada assim, sobre algumas mudanças, algumas coisas que a Exaliner tem feito. E aí, algumas coisas que a Exaliner tem feito geralmente são mudanças na plataforma, alguma coisa nova que a gente vai implementar, alguma metodologia interessante. E acho que alguns de vocês já devem ter até visto, né? Deixa eu logar aqui um perfil de dentista, de dentistas. Bom, a gente teve alguns avanços na plataforma, a gente deu uma limpada aqui na área inicial que estava... Boa noite, Cris, tudo bem? Como é que você está? Oi, amigo, tudo bem? Tudo maravilhoso. Caminhando aqui sob controle. Perfeito. Aí, vamos lá, o que a gente mudou aqui, coisas novas da Exaliner em geral? Bom, a gente tem agora a plataforma do QZ, em que a gente, assim, a Exaliner sempre teve muito vídeo explicativo sobre todas as coisas, mas a gente nunca agrupou todos esses vídeos num lugar só, e agora eu fiz essa plataformazinha para a gente conseguir criar cursos, né, criar, tipo, um ponto, vamos falar sobre dominar o tratamento com alinhadores, aí coisas clínicas que têm que ser feitas, primeiros passos no tratamento com alinhadores, tipo, quem está começando, o que tem que saber sobre como funciona, etc. E aqui uma visão para paciente, alguns vídeos para passar para o paciente. Uma coisa que é muito legal é, assim, se vocês não viram, esse vídeo aqui, Reinventando Sorrisos com os alinhadores Invisalign, foi um vídeo que a gente fez, assim, desde o começo, era um vídeo que já existia, falando sobre algumas outras coisas, falando sobre eu falava como é que é a rotina do alinhador, para que serve, o que tem que fazer. E aí a gente fez um vídeo novo, com alguns conceitos novos e uma imagem totalmente diferente dos outros vídeos, sou eu apresentando, nos outros era um apresentador mesmo. E aí, para mais ou menos explicar sobre o que é o alinhador. Eu visualizo muito esse vídeo, assim, às vezes na recepção. Muitas vezes uma das ações que a gente está querendo fazer agora é dar para vocês, para todo mundo do Clube AZ, um pendrive com vídeos para você passar na recepção do consultório. Que vai ter vídeo sobre saúde bucal, porque muitas vezes a gente deixa a televisão do consultório na Globo News ou alguma coisa assim que às vezes tira o paciente ali deixa ele focando em outra coisa e tal, e às vezes sempre a gente pode usar para alavancar um pouquinho o nosso negócio, deixar a experiência um pouquinho mais imersiva. E aí tem esse vídeo novo disponível, eu acho que vale a pena até dar uma olhada, ok? E aí, aqui algumas aulas que a gente já fez sobre além dos alinhadores, e vocês, participantes do Clube AZ, vocês têm acesso a todas as aulas do Clube AZ disponíveis aqui, ok? Aulas que já passaram, mini implantes, software de planejamento ortodôntico, planejamento de alinhadores, metodologia SAFE, discussão de caso clínico, mecânica, essa aula que é bem legal, e vale vocês darem vale dar uma olhada, principalmente para quem entrou depois no Clube AZ, olhar essas aulas. Eu diria que as mais legais são a da Aplicando Valor, para mim, assim, é essencial, e a biomecânica também. A biomecânica é uma coisa que a gente aborda até bastante no curso AZ, mas aqui tá bem legal. A aula de manimplante do Renato também foi bem maneira. Software de planejamentos ortodônticos, para quem tem mais interesse sobre o processo de planejamento e tal.
E, enfim, tem isso aqui disponível. Agora a gente tem uma abinha aqui de perguntas frequentes, uma abinha aqui de perguntas frequentes, tipo, coisas que geralmente são dúvidas. Isso aqui acho que quem já está há um tempo aí com a gente já vai saber mais ou menos de como cada uma das coisas. Mas o legal dessa aba é que você, tipo, eu quero saber sobre preço. Você coloca aqui preço, ele já te diz aonde na planilha fala esse termo. Então, você ajuda tudo a pesquisar mais rápido, ok? Então, vai ter isso. Uma coisa que eu também atualizei no material de apoio foi vocês até viram, eu até comentei isso aqui no grupo, mas eu até comentei no grupo, esse documento aqui, que é o termos para paciente. Se você faz o seu paciente assinar termo para começar algum tratamento, etc., eu refiz esse termo inteiro. Ele tinha uma página só, agora são três ou quatro, como é? Três páginas, com todas as coisas que podem acontecer, todos os problemas, até problema, coisa que assim, que não acontece nunca, coisa que eu li em algum artigo que precisava. Então, é uma coisa aí mais interessante, ok? Que se você faz seus pacientes na termo, baixar esse novo, colocar as suas informações como dentista, etc. E usar ali dos seus pacientes antes de começar o tratamento, ok? Então, acho que vale uma lida boa aqui. Uma outra coisa também, alguns devem estar sabendo, a gente vai trocar o nosso Easy White. Tecnicamente, os novos clareadores chegam em comecinho de dezembro, ok? Mas a gente espera, o fornecedor disse que talvez a gente consiga antes disso. A gente trocou material, está com uma empresa muito maior, uma produção bem melhor, a gente mudou o material, era peróxido de hidrogênio 7,5%, agora é peróxido carbamida, 22%. A gente vê uma estabilidade muito maior no material, a gente vê uma validade muito maior. Antes a validade era 6 meses, agora a validade desse gel clareador é de 2 anos. Então a gente vai conseguir aplicar muito melhor o Easy. A ideia, isso não prometo nada, mas a ideia é que em vez de 2 seringas, a gente envie 3 seringas por clareamento, para tentar estimular mais as pessoas a usarem. É uma coisa interessante. Uma outra coisa também que a gente fez foi, a gente está dando uma repaginada na EasyDoc, né? O antigo EasyDoc agora é Zedental, que é a loja onde você pode comprar produtos relacionados a EasyAligner, ok? Tá com um problema aqui, carregou, show. A gente colocou algumas coisas novas aqui para comprar. Os kits sempre teve, blá, 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 mas principalmente agora você pode comprar a resina de impressão 3D, que a gente usa, tem um preço bem interessante. Você pode comprar as placas para você repor os alinhadores e os botões, que isso aqui é uma unidade, isso aqui são 10 unidades. E tem aqui também. Engraçado, não tô achando. Mas você pode, se não aqui, você pode comprar direto na plataforma o kit de elásticos, ok? O kit de elásticos que a gente usa que a gente monta, que a gente bota uma seringa ortodôntica, bota já todos os elásticos, bota um posicionador. É interessante para, se você quiser dar um kitzinho já pronto para o seu paciente, ok? Então, isso aqui a gente está trabalhando bastante nisso também. E, em geral, acho que essas são assim, as mudanças mais dignas de nota. A gente teve consertou muitos bugs na plataforma, eu acho que vocês devem estar também tendo mais recepções sobre isso. A gente mudou a etiqueta que ficou ali na frente, eu não me lembro se eu falei isso na última monitoria, mas a gente mudou a etiqueta que fica à frente na caixa e a gente botou uma coisa muito legal chamada necessidades clínicas. Diz ali se tem guia de attachment, se tem contenção, se tem necessidades clínicas. Isso é por quê? A gente imagina que vocês organizem todas as caixas numa gaveta olhando para frente. E aí, quando você bota a caixa lá, para você saber se quando esse paciente chegar, você vai ter que atender, vai ter que fazer coisa na boca dele, ou se não, é só entregar a caixa. E aí eu acho que fica mais fácil o manejo, né? Então, foi isso uma coisa que a gente mudou também. E acho que basicamente isso, assim, desde da última mentoria, que eu lembro que foram coisas mais dignas de notas, assim, que a gente mudou. O resto foi mais backstage. Uma coisa legal também, outra que vocês vão achar, é que agora a gente coloca todas as notas
quando o caso é aprovado, os boletos, fica tudo no registro do tratamento. Deixa eu ver se eu consigo achar algum caso aqui. Que depende, nem todos os casos vão ter, porque... Não. Nem todos os casos vão ter, porque é só para quem escolhe pagamento de boleto. Aqui, ó. Por exemplo, aqui não botou o boleto, mas botou a nota fiscal. Nota fiscal cancelada, nova nota fiscal para o tratamento. Então fica aqui, é bom para vocês guardarem isso. Até a gente fez retroativo aí, a gente está fazendo retroativo ao longo dos anos, mas isso aqui é muito importante para quando chegar abril, vocês forem fazer o imposto de renda de vocês, porque isso aí é um custo, é dedutível, então tenham essa informação aí, vai estar mais disponível, você não tem que falar para a gente, ok? No final de novembro, eu pretendo estar com uma página de financiamento pronta, de financiamento não, pretendo estar com uma página de controle financeiro melhor no meu EZ, pronta. E uma outra coisa que vai ser interessante, já está aqui no ambiente de teste, se Deus quiser, assim que terminar essa apresentação, eu vou testar, não, esse aqui não vai, produção, tá, beleza. Uma coisa está aqui já no ambiente de teste, mas quando eu... deixa eu ver aqui se eu pego um outro caso. Ok. Não, essa aqui não vai rolar. Reprodução. Essa aqui deve dar. Por acaso aqui não está aparecendo, porque deve estar com outro material. Mas agora a gente vai exibir aqui a data da garantia do tratamento. Até quando o caso tem garantia para você pedir as sequências, etc. Lembrando que os casos pedidos antes de março têm a garantia em função da última sequência e os novos casos têm em função da nova garantia que vocês já são cientes, ok? Então, vai ficar disponível aqui, então vai facilitar vocês verem o que é muito interessante, tá? Uma outra coisa também que eu estou produzindo, por enquanto eu ainda não tenho as fotos, mas eu vou padronizar uma metodologia de alívio para os tratamentos. Eu sinto que vocês já são pessoas que têm alguma vivência alinhador, já tiveram aquele primeiro caso que o alinhador não encaixa de jeito nenhum, e a gente desenvolveu uma metodologia de alívio que eu estou documentando, estou fazendo, que vai facilitar a inserção de todos os alinhadores. Então, a gente vai facilitar muito na hora de colocar o alinhador na boca do paciente, não ter que se preocupar tanto em colocar primeiro na frente, para depois fletir as laterais, para ser uma coisa mais fácil. Tipo, eu passei perrengue, né? Tipo esse perrengue. Exatamente, foi um dos casos que me motivou, mas a gente tem outras histórias assim. Não, pô, foi exatamente o que você falou, que você ia fazer uns alívios e coisa e tal, fazer outra placa. Eu melhorei um pouquinho também só o slice lá na região daquele dente que vai ser extraído da paciente, o negócio foi. Fluiu. Então, isso foi um dos casos, eu peguei, apliquei, é uma metodologia assim que eu particularmente aplico, mas eu sei como é que faz, mas é difícil eu implementar isso aqui com todo um pessoal e fazer todo mundo entender. Então, eu venho trabalhando num protocolo e mudando alguns parâmetros iniciais, eu mudei todos os dentes de estoques que a gente usa eu esculpi todos os dentes de estoque à mão de todos os casos que a gente faz virtualmente, colocou um dente virtual, então eu mudei a anatomia para ser uma anatomia menos retentiva, e por aí vai, para a gente conseguir melhorar isso, tá bom? Então, sempre gosto de passar isso para vocês verem que a Invisalign está sempre melhorando. A gente aqui eu tento falar que toda semana a gente tem que estar no mínimo 5% melhor. Então, se toda semana a gente ficar 5% melhor, quando passa um ano, a gente está o dobro de melhor como empresa. Então, isso é a meta que eu sempre coloco aqui. E também uma coisa que é referente, que vai chegar... Não, isso está muito embrionário ainda, não posso contar para vocês, senão vou criar expectativa. Vamos falar sobre um assunto. Hoje o assunto é muito legal, é um assunto interessante. Eu até pedi para a Naila, que é uma consultora nossa aqui,
ver essa aula, porque é uma aula que tem muito a ver com o nosso andamento, com o nosso dia a dia, com a nossa entrega. O que eu sempre estou tentando falar com os consultores, o que eu estou tentando falar com a equipe, que assim, a gente não precisa ser a melhor empresa que convença as pessoas a fazerem a dor com a gente. A gente precisa ser a melhor empresa que entregue resultado para o paciente do nosso cliente, ok? E quando o nosso cliente, o dentista, conseguir ter os melhores resultados possíveis, ele vai ficar muito satisfeito com a gente e ele vai voltar. Então, esse é o principal. Só que para a gente conseguir bons resultados com o tratamento de alinhadores, a gente tem inúmeras, muitas, infinitas dificuldades, ok? E dentro dessas infinitas dificuldades, uma delas, e posso dizer do meu ponto de vista, e que é a que eu mais negligencio, é como eu vou fazer o acompanhamento clínico desse meu paciente. Como que eu vou, depois da consulta de instalação do alinhador, no andamento do tratamento, como que eu vou fazer com que esse paciente seja um bom utilizador do alinhador, como eu vou fazer com que esse paciente se mantenha motivado, como que eu vou saber, como eu vou fazer que esse paciente tenha disciplina. Quem aí tem muitos casos de alinhador consegue ver a diferença clara. Quando a gente tem um paciente que leva o tratamento a sério, que sabe os dias, que troca as placas nos dias direitinho, que tem os tempos certos do tempo de troca, que usa a placa o máximo de tempo possível, que não abandona o tratamento e depois volta, a gente tem os melhores resultados. E do contrário, cara, é babado, é sabido existe? Não vou fingir que existe. É sabido aqui na central de planejamento que quando a gente pega um caso que, assim, iniciou, era para ter tido uma sequência, 5, 6 meses depois, e a gente recebe o escaneamento de sequência 11 meses, 10 meses depois, muito provavelmente o andamento desse caso não está tão bom quanto deveria, ok? Porque e a gente pode ver isso na aula biomecânica do alinhador, a gente fala bastante sobre o material do alinhador. Eu estou pensando em dar uma mentoria só sobre o material, só falar sobre os tipos de plástico específicos. Vai ser uma mentoria, assim, bem chata, que é física, transformação, trabalho mecânico, mas talvez seja uma coisa muito necessária, né, para a gente aprender. E quem viu a mentoria biomecânica de alinhadores sabe que o material não, depois de 14 dias, os estudos só vão até 10 dias, na verdade, mas a gente consegue ver pela aula ali, pelos vários estudos, que o alinhador é um material viscoelástico. E materiais viscoelásticos, à medida que eles têm pressão e tem muita utilização, utilizam da memória elástica muitas vezes, eles perdem as propriedades mecânicas e eles ficam mais fáceis de deformar. Então, quando você fica com o alinhador muito, muito, muito tempo na boca, a gente começa a ter problemas, a gente começa pô, o dente está movendo dentro do alinhador e a gente não está vendo porque o alinhador está se deformando. Então, muitas vezes é um instinto natural do paciente, tipo assim, eu tentei botar o próximo, não consegui, então eu vou ficar mais tempo com esse. Isso não funciona, isso é errôneo, e é um pensamento muito comum dos pacientes e de muitos dentistas que trabalham com a gente também. Então, essa aula vamos ajudar a ver alguns conceitos de o que você pode fazer para impedir que o seu paciente, para ter uma boa cooperação do seu paciente, impedir que o seu paciente abandone o tratamento, esqueça de você, e o que você deve fazer nas consultas de acompanhamento para garantir que seu tratamento vai continuar bem adaptado, beleza? Bom, vamos falar sobre o acompanhamento mais importante, que é como seu paciente gerencia o tratamento. Isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho direcionado a minha atenção e cada vez mais eu acho que é uma parte extremamente importante do tratamento com alinhadores. Por que eu digo isso? Porque, vamos ser sinceros, daqui, quem gerencia 100% bem todas as coisas da vida que você tem que fazer todo dia, que você tem que fazer, coisas que você tem que fazer uma vez por semana, ok? Todo mundo lembra de fazer as coisas que você tem que fazer uma vez por semana? Por exemplo, eu tô treinando, eu tenho que tomar creatina. Eu tenho que tomar creatina todo dia de manhã.
Pergunta se eu tomo creatina todo dia de manhã. Não tomo creatina todo dia de manhã, eu esqueço. Tem dia que eu tomo, tem dia que, pô, não, só tomo à noite, etc. E, naturalmente, vão ter muitas pessoas assim. Ainda mais pensando. Eu penso o seguinte também, eu faço um comparativo. Alinhador não é um tratamento barato, ok? Pessoas que vão ter condição financeira para ter o alinhador, geralmente são pessoas que trabalham muito, são pessoas que vão ter vidas agitadas, etc. Até por isso elas estão escolhendo alinhador. Ter menos tempo para ir para o dentista, elas passam menos tempo criando aquele fantasma na cabeça delas, criando aquela necessidade de importância na cabeça delas. Então, elas muito fácil, elas abandonam o tratamento, esquecem o tratamento ou outras coisas vão ser mais importantes na vida dela, daquele momento, do que o tratamento com alinhador. Então, a gente precisa de usar recursos para ajudar esses pacientes, ajudar esses nossos clientes a conseguirem gerenciar o tratamento, ok? Eu vou apresentar 2 recursos assim extremamente simples. Uma coisa que você pode fazer em 2 minutos no celular do seu paciente, ok? Que você faz na consulta mesmo para dar para ficar tudo, para já deixar ele mais pronto para os dias a seguir, ok? Particularmente, eu vou dar só recursos digitais para vocês, porque, assim, você poderia fazer um caderninho com uma tabela e anotar todos os dias de troca. Inclusive, o saquinho da Invisalign, ele vem com isso. Ele vem, ó, esse alinhador você tem que trocar dia tal. Você pode pegar e anotar tudo aquilo ali na mão e dar para ele. Existe essa possibilidade. Mas, particularmente, eu acredito que quanto mais jovem a pessoa ser, mais provável é que ela regule a vida dela pelo telefone dela ou por algum aparelho virtual. Eu posso mostrar para vocês. Eu tenho aqui, eu regulo todas as coisas que eu tenho que fazer numa lista de tarefas aqui, que fica disponível tanto no meu e-mail, tanto na minha agenda. Já coloco aqui minha agenda de todos os meus compromissos que eu vou ter que fazer, e aqui eu já seleciono minha lista de tarefas, aqui eu já boto todas as coisas. Então, assim, se você quer pagar para mim, eu não sei nada sobre a minha vida, eu sou um cara perdido no meio do oceano. Então, se eu não tiver dentro dessas minhas coisas que eu sigo uma mensagenzinha falando troca o alinhador, eu vou esquecer de trocar o alinhador, muito provavelmente, ok? Então, os 2 recursos que eu vou sugerir, um é você usar um próprio recurso que já vem no telefone, que é a ferramenta Lembrete. E o outro é um aplicativo particular para gerenciamento de alinhador, que é o TrayMinder, tá bom? Bom, primeiro vamos falar sobre o lembretes ou tarefas, ok? Lembretes é como tem no iPhone, é um aplicativo nativo do iPhone. Se o seu paciente tiver no iPhone, naturalmente isso aí vai estar instalado. E o Tarefas é particularmente o que eu uso para gerenciar a minha vida, que é um aplicativo da Google, ok? Por isso que ele entrega com agenda, integra com a agenda do Google, integra com o e-mail do Google, e ele fica disponível. E esse recurso que eu vou ensinar, você pode fazer em qualquer um deles, ok? Uma coisa que eu fazia sempre é você criar um lembrete, ok? Define uma data e você define uma recorrência. A cada 7 dias, a cada 10 dias, ele vai botar de novo o lembrete para essa pessoa trocar. Para essa pessoa trocar o alinhador. Aí você pode botar como nome do lembrete trocar de alinhador. E você pode programar, quando você clica em novo lembrete, você dá lá opções. Você quer definir uma data? Quero. Começa hoje. Você quer definir um horário? Quero. Você sempre quer definir um horário, ok? Uma pergunta que eu sempre faço para o meu paciente no começo do tratamento, eu faço o seguinte: você é uma pessoa que dorme com facilidade ou você é uma pessoa que tem dificuldade para dormir? Se ele é uma pessoa que dorme com facilidade, eu recomendo que ele troque o tratamento antes de dormir. Por quê? Ele bota um alinhador novo e ele vai passar, idealmente, aí 8 horas ininterruptas com o alinhador fazendo ação. E as primeiras horas de uso do alinhador são as horas que a biomecânica é mais efetiva. Então, é uma excelente possibilidade trocar o alinhador antes de dormir. Se o cara tem dificuldade para dormir, qualquer coisa irrita ele já é um cara irritadiço, aí eu deixo a critério dele se ele quer trocar à noite ou durante o dia, tá bom? Mas aí você pode usar esse recurso aqui de repetir, e aí toda semana isso vai tocar
no celular dele como uma notificação. E ele vai estar pensando em outra coisa, vai estar pensando no trabalho dele, vai estar pensando na namorada dele, no namorado dele, e vai aparecer lá, pô, hoje eu tenho que trocar de alinhador, e fica ali disponível para ele marcar essa tarefa como funcional, ok? Você até, se você quiser, você pode pegar e até usar uma coisa que eu fazia para parecer que eu era super... parecer que eu era super tecnológico, eu usava a própria Siri, do céu, eu falava, Siri, cria um lembrete de 7 em 7 dias para trocar de alinhador. E ela faz isso sozinha. Ok? Também é um recurso que você pode usar. Se seu cliente tem um telefone Android, existe um recurso tarefas da própria Google. Necessariamente ele vai estar instalado, mas você pode usar isso também, ok? Uma outra opção que você tem é o Trainminder. O Trainminder é um aplicativo, ele é tanto disponível na App Store dos celulares iPhone, quanto na Play Store dos celulares Android. Para baixar é gratuito, a única coisa ruim dele é que ele é cheio de adzinho, assim, mas para o que a gente quer é muito fácil. Quando você baixa o aplicativo, a primeira coisa que ele vai te perguntar é qual marca você está usando de alinhador. Como o aplicativo americano não tem a nossa marca, então você seleciona a opção outros, ou você bota qualquer coisa lá, não faz muita diferença, e aí você define, e ele vai te fazer várias perguntas. Primeiro, qual o número total de alinhadores? Naturalmente, você vai querer botar o número de alinhadores de cada fase, ok? Porque aí a ideia é que ele retorne para a gente sempre ter aquilo de não criar uma expectativa que necessariamente o tratamento vai acabar nesse ponto. A gente sempre fala que, ó, isso aqui é a coordenação dessa fase, dependendo de como você for, a gente vai ser para a próxima fase, que é como a gente preconiza na metodologia Pitstop. E aí, a gente faz esse número total de alinhadores, bota ali 15, por exemplo, vai ser o mais comum. Quantos dias você vai usar cada alinhador? E aí aquilo que a gente fala de ser um valor de entre 7 e 14 dias, né? Menos que 7, muito difícil, só para pacientes recém-operados, mais que 14, também muito difícil. A gente vai acabar perdendo as propriedades mecânicas do material. Beleza? Isso aqui, na verdade, ele aqui tem mais uma pergunta que eu esqueci de botar. Ele pergunta qual alinhador você está usando e quantos dias você está usando nesse alinhador. Por quê? Isso aí é uma ferramenta interessante para você... Por que isso? Porque você pode pegar e usar isso num paciente que já esteja em tratamento, ok? Vamos supor, chegou um cara lá para você fazer uma consulta de avaliação e você fala assim, pô, Vitor, tô usando meu mal, esqueço de trocar, etc. Não, pô, vamos baixar esse aplicativo aqui, que ele vai te lembrar direitinho como trocar. Aí ele vai te dizer, ó, dia tal, eu já tô no dia 7 do alinhador número 4, ele leva isso em conta. E da mesma forma, você consegue trocar os alinhadores, o horário de trocar os alinhadores aqui, beleza? E aí, com isso, ele starta o app, e aí o app tem as seguintes funções, né? Primeiro, ele tem um cronômetrozinho, isso que eu falei aqui, ele fica lançando anúnciozinho, então isso aqui não é muito legal, mas você tem aqui ele vai ter tipo um cronômetro que ele marca, tô usando, não tô usando, e só quando você clica no aplicativo, você aperta, bum. No que você aperta isso aqui, ele vai marcar como se não estivesse usando. E quando você diz para ele que você não está usando o alinhador, ele pergunta, ó, você quer que eu te lembre de colocar o alinhador? Em quanto tempo? E o que é ótimo, porque ele manda uma notificação também para a pessoa trocar o alinhador, ok? Se a pessoa usar isso aqui bem, de estou usando, não estou usando o alinhador, ele gera estatísticas de qual a média de horário semanal. Algumas pessoas ficam viciadas nisso, eles ficam que nem, estou contando quantos passos eu fiz hoje, tá, etc. Você pode marcar quantas horas você está usando no alinhador também. O recurso mais importante para mim é esse aqui, que é o recurso agenda, que ele vai mostrar quais dias você vai trocar o alinhador. Ele vai mostrar quais dias o paciente tem que trocar o alinhador. Dia 9, 19, 29. Nesses dias ele vai soltar uma notificação. E o mais legal, ele manda a notificação, ele vai falar assim, ó, você já trocou de alinhador? Você tem que trocar de alinhador. Você trocou? Aí, se ele não respondeu, se ele marcar não, ele passa tudo para um dia seguinte. Aí, se ele marcar sim, aí ele confirma. Isso que é bem legal. Tem um outro recurso aqui que é a câmera, que o paciente pode se posicionar para tirar uma foto, tem até um guia aqui de onde colocar o sorriso, ele marca a foto de acordo com qual alinhador o software considera que
você tá, né? De acordo com as datas e de acordo com os seus ok. E aí é bom para o paciente poder fazer uma evolução, para ele ver como é que tá o andamento do tratamento, beleza? Esses dois recursos são recursos muito interessantes para você automatizar o lembrete do paciente da troca do alinhador, ok? Eu até teve uma época que eu pensei em mandar mensagem individualmente para cada paciente para lembrar quando ele troca de alinhador ou não, mas realmente é uma coisa muito maçante, uma coisa que toma muito tempo nosso, e com esses recursos você cria alguma coisa que vai fazer o seu paciente trocar de alinhador o tempo todo. Hoje em dia eu acho indispensável, ao final de uma consulta, você... Como é que você vai lembrar de trocar de alinhador? Ah, eu lembro, pô, eu tenho tudo organizado, vou botar na minha agenda, alguma coisa assim. Ah, show, beleza. Ah, pô, tu pega aquele moleque de 19 anos que só sabe jogar videogame, tá totalmente doido da cabeça, das ideias lá, entrando no ele vai trocar, vai lembrar de trocar o alinhador? Provavelmente não vai, então isso aí é um recurso interessante para ajudar todo esse processo, tá bom? Além, uma coisa que eu gosto muito de definir também é o tempo da troca do alinhador, ok? O tempo da consulta de acompanhamento. Isso vai ser uma decisão individual de cada dentista. Quando que eles querem, quando que você quer, de quanto em quanto tempo você quer ver o seu paciente. A minha recomendação é de 5 em 5 alinhadores, ok? É o que eu acho mais prático, de você tá aparecendo ali, você faz 2 consultas entre cada box, me parece ser um número interessante. Ah, Vitor, de onde você tirou isso? IDVG, Instituto de Dados Vitor Guedes. Não tem um artigo ou alguma coisa que comprove que esse seja o melhor tempo específico, mas me faz bastante sentido. Qual o ponto negativo disso? A consulta depende de você, a consulta depende do cara se tocar, que no alinhador 5 tem que fazer consulta. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o alinhador que o cara tem que marcar consulta e escrever ele no saquinho. Marcar consulta, para ele saber que é naquele alinhador. Se você não for fazer por isso, se você for fazer por tempo, aí beleza, aí você já deixa isso marcado na sua agenda para no dia te lembrar de você, não, tem que marcar uma consulta, etc. Eu sempre faço isso, eu boto o primeiro bloco da minha agenda com todos os pacientes que eu tenho que marcar, que eu quero marcar próximo àquela data, né? Isso vai funcionar também para retorno de implante, coisas assim, tá bom? Outra coisa, só para eu não ser hipócrita, no momento eu não estou fazendo nada disso, que eu quero mais que meus pacientes me esqueçam, porque eu quero ficar aqui mais tempo na Invisalign. Mas quando eu trabalhava muito na clínica, eu fazia sempre assim. Bom, consulta de acompanhamento. Chegou o cara lá para consulta de acompanhamento. O que a gente tem que fazer nessa consulta, ok? São 3 coisas, são 3 tópicos que eu dividi as coisas que a gente tem que fazer nessas consultas de acompanhamento. Eu não vou falar ainda sobre acompanhamento virtual, ok? Eu vou dar algumas ideias sobre acompanhamento virtual, algumas coisas legais para a gente se basear e para você fazer. Mas eu vou falar bastante da consulta de acompanhamento. Essas 3 partes são checagem da evolução, prática clínica e interação, tá bom? Vamos falar um por um. Checagem da evolução. O que você tem que avaliar, né? O que você tem que ver para você sentir? O tratamento está indo bem, o tratamento não está indo bem, o tratamento não está andando nada, tá bom? Isso aqui é uma coisa que vai ser relativamente importante, tá? Porque isso vai, muitas vezes, a evolução, eu falo que isso é o termômetro do esporro. Se a evolução não está indo bem, e eu vejo algumas coisas que eu vou mostrar para vocês que indicam mau uso, indicam irresponsabilidade, é onde eu vou dizer, cara, seu tratamento não está indo bem, você não está usando o alinhador direito, você tem que se preocupar um pouco mais, senão o seu dente não vai andar, senão isso aqui vai ficar indo para sempre, sua garantia vai acabar, começa a botar esse tipo de pressão no paciente, beleza? Então, quais são essas coisas que eu olho? Encaixe do alinhador na boca do paciente, o famoso tracking, ok? Comparação do modelo com a boca do paciente, eu faço muito isso e eu uso muito o vídeo também na plataforma. Condição física do alinhador e verificar pontos de contatos e espaços presentes, tá? Beleza. Primeira coisa, encaixe do alinhador.
o que eu vou olhar para ver se o encaixe do alinhador está bem, ok? Eu vou pegar e eu vou querer ver se entre o dente e o alinhador tem um espaço muito grande. Se tem um espaço muito grande, eu vou pensar, ok, isso está acontecendo em múltiplos dentes ou isso está acontecendo em um dente específico, tá bom? Porque isso vai fazer muita diferença. Espaços em muitos dentes significa que existe um problema de desadaptação geral em função do tratamento. Muito provavelmente, se eu tenho uma desadaptação geral, isso aponta para má colaboração do paciente. Agora, se eu tenho uma adaptação individual, provavelmente isso é relacionado à extrusão e provavelmente normal em alguns casos a extrusão não acontecer, depende da anatomia, da coroa, etc. Ok? Bom, quando que vai ser a causa desse problema individual? O que eu vou ter que... porque se eu ver um alinhador não adaptando em um dente específico, é muito importante, ó, gente, um dente mesmo. Porque, por exemplo, tem uma coisa que acontece, tem um fenômeno que, infelizmente, eu não tenho fotografado, mas assim que acontecer de novo, eu vou fotografar, que é quando a gente está corrigindo uma mordida profunda de incisivos centrais, ok? Com intrusão, muitas vezes o alinhador faz a força para intruir nos incisivos centrais, ele não consegue a intrusão, mas em vez de desadaptar, isso vai ser verdade, é porque nesse caso fica mais claro, mas todo caso de intrusão isso é verdade. Se você faz uma intrusão e a intrusão não acontece, o alinhador ele não desadapta onde ele está fazendo a intrusão. Ele vai desadaptar onde tem a ancoragem. Então, nesse caso, eu me lembrei o nome do... Eu não vou ter foto com o alinhador, mas vocês vão conseguir visualizar Calma aí. Aqui. Aqui, ó. Um caso que está na quinta sequência, caso não está com andamento bom, ok? Esse tipo de situação aqui, ó, que eu tô falando. Que a gente quer intruir só os centrais. Quando eu fui atender esse cara clinicamente, o que eu vi? Eu vi os centrais adaptados, mas o alinhador todo solto no canino. Normal, porque o canino é o principal ponto de ancoragem para essa intrusão acontecer. Eu falei, não, aumenta o tamanho, vamos fazer uma próxima fase, aumentando o tamanho do attachment no canino, e nesse caso, colocando aqui desse lado, para aumentar a ancoragem e a gente conseguir intruir mais esses incisivos. Então, assim, quando intrusão, se você está com uma desadaptação, dá uma olhada para ver se não é, para ver se você pode estar desadaptado em algum lugar, mas o problema da movimentação que não aconteceu sem outro, principalmente relacionado à intrusão, ok? Só que isso é mais sistêmico, isso acontece em vários dentes, tá bom? Quando isso acontece de um dente não conseguir se mover, a gente geralmente vai cair no problema de o attachment desse dente caiu, ok? Tá faltando espaço proximal, o que é muito comum em laterais triangulares. A gente não conseguiu uma superextrusão porque, desculpa, em laterais não triangulares, laterais mais bolinhas, a gente tentar extruir, ele começar a ocupar mais espaço nas laterais e a gente não... E faltar ali um IPRzinho, né? Isso é verdade quando o central é mais triangular. Ou quando tem muito excesso de resina, o alinhador não adaptou. Quando vocês forem fazer attachment de extrusão, muito contato, muito cuidado com o excesso de resina em volta do dente. Porque se o dente estiver todo um pouco para fora, a gente não consegue uma adaptação boa no attachment. Isso é verdade na maioria dos movimentos, na maioria dos attachments, né? Mas no attachment de extrusão, principalmente, a gente tem que se preocupar em excesso com isso, porque tende a não adaptar e o movimento realmente não acontecer, visto que ele é totalmente dependente do attachment.
ok? Se isso acontecer, a forma mais fácil de você reverter o problema é você usar um mecanismo de extrusão. Você não depende exatamente da EasyAligner para fazer um mecanismo de extrusão. Você mesmo pode recortar o alinhador e fazer isso. O que eu gosto o que eu faço, principalmente nesse caso dos laterais que não extrui, eu faço muito esse mecanismo de extrusão unitária. Tem até no YouTube aqui da EasyAligner, extrusão. Aqui. Eu já comprei, né? Mas também isso. É uma técnica que a gente pega o alinhador, faz 2 cortes na lingual do alinhador, parecendo uma lingueta, assim, ficando tipo um trapézio, tá? E na frente, isso vai servir como um encaixe para o paciente colocar o elástico. E na frente, a gente faz um recorte maior e cola um botão. E esse botão vai ser a outra base para esse elástico usar o próprio alinhador como alça e puxar esse dente para cima e reverter. Isso é muito interessante. Você usa um elástico de 1/8. Eu sempre uso médio, né? Mas você pode usar tem gente até que gosta de usar o pesado, quando é um lateral um pouquinho mais bojudo. E, cara, você deixa isso em uma semana, o lateral chega na posição, cara. É muito interessante usar essa técnica para extrusões unitárias que não tenham dado certo, ok? Mas, Vitor, o que acontece se eu tiver uma desadaptação generalizada, que eu vejo vários dentes, e principalmente dentes próximos um ao outro, não adaptando? Isso, para mim, indica uma perda de tracking geral. Isso aponta o meu olho mais para pouco tempo de uso pelo paciente, baixa resposta biológica ou o acontecer de eu ter alterado uma placa pelo calor. Sempre vale. Essa é aquela bola curva que a gente, por que não tá andando? Por que não tá andando? Por que não tá andando? Essa é aquela bola curva que a gente descobre num caso que às vezes é os 6 meses e parece estar igual. A gente descobre que a pessoa está lavando o alinhador com água quente, ou está tomando café com o alinhador, ou está fumando com o alinhador. E aí, por isso, todo alinhador começa um pouquinho apertado, aí entra o calor, aquilo ali encaixa, aí vai para o próximo, ciclo se repete, e a gente não tem andamento dos dentes, né? Uma coisa que eu sempre falo é tipo assim, cara, tem que sentir dor que nem academia, tem que sentir um incômodozinho ali daquilo pressionando, que é o sinal que tá andando, beleza? Aqui, ó. E como que a gente resolve isso, Vitor? Bom, tem 2 formas de resolver isso. Eu teve um paciente que é irmão de um amigaço meu que mora na França, e eu tô tratando o irmão dele aqui, que mora aqui. E, pô, ele era um pré super gerado, até vou mostrar a evolução aí do pré aqui para vocês depois, mas ele tava, pô, eu tô no alinhador 6. Aí eu olhei assim na caixa, ele tava no alinhador 5. Eu falei, pô, ele tá completamente perdido. E tinha assim, e já tem uns 4, 5 meses que eu tô que ele tá usando, tem uns 4, 5 meses que eu comecei o tratamento dele. Aí eu tô olhando assim, eu falei, pô, aí eu encaixei ali o 5, o 5 tava todo feio, já tava todo usado. Eu encaixei o 6, eu falei, isso aí não tá legal. Ainda no caso de rotação de binário, que eu vou falar também disso hoje. E aí, o que a gente faz numa situação dessa, né? Que o alinhador não tá tão bem encaixado? Antes de tentar voltar para o alinhador, o que a gente tem que fazer é botar o paciente para morder o Easy Bite. Porque o que o Easy Bite faz? O Easy Bite, ele é um transformador, ok? Ele é um dispersador de trabalho mecânico. Então, se o paciente morde alinhador com alinhador, ele, na verdade, isso vai ajudar o encaixe. Não ajuda tanto. Se alinhador com alinhador, ele ajuda a deformar o alinhador. O alinhador, ele precisa morder alguma coisa mais fluida, mais gelatinosa que ele, para transmitir, para essa força da mordida ser transmitida em adaptação, né? Vamos botar dessa forma. E tem que fazer isso assim várias vezes. Eu fiquei com uns
2, 3 minutos ele pressionando, mordendo o easy bite até o alinhador finalmente encaixar. Isso aqui é aqueles casos que você coloca, pô, o alinhador não prende no final, não sei o que vai fazer. Claro que aqui, idealmente, isso não acontece no primeiro alinhador, mas claro que aqui foi um caso que, pô, o cara tinha meio que abandonado o tratamento, não estava usando os alinhadores tão regular quanto deveria, e aí a gente precisa lançar a mão nesse recurso, que é uma coisa que vai acontecer no nosso consultório, queira ou não. Quem faz, acontece isso. Então, o EasyBite entra como um grande acessório para fazer isso, até por isso que ele tem essa anatomia para poder dispersar isso um pouco mais. E na hipótese do EasyBite não acontecer, o que a gente vai precisar fazer é voltar esse cara alguns alinhadores, refazer o alinhador 2, refazer o alinhador 3, andar algumas casas antes, mas sempre pegando o alinhador, refazendo o alinhador anterior, mordendo, ver se encaixa, se não, refaz o anterior. Para facilitar, isso deveria ser feito no próprio consultório do dentista. Por isso que a gente sempre estimula a compra de placas, a gente envia os modelos, para você poder, caso o seu paciente seu se perca no tratamento, você conseguir voltar, plastificar um alinhador e tentar fazer com que aquilo encaixe na boca do paciente. Tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai querer olhar é que, algumas vezes, por mais que o alinhador esteja bem encaixado, tá? Não necessariamente o alinhador vai estar muito relativo ao modelo. Pode ser que o alinhador tenha se deformado, volta a falar daquele problema do calor, e a gente tem que ver o modelo do paciente para ver o modelo do paciente para ver se ele está parecido na boca. Você vai conseguir diferenciar entre o 4 e o 5? Provavelmente não, eu não consigo, mas pode ser que você consiga. Uma coisa que eu gosto de usar muito como referência quando eu estou fazendo essas comparações, na verdade, é o vídeo do planejamento. Se vocês não sabem, deixa eu botar aqui em qualquer caso. Se vocês não sabem, quando vocês veem o vídeo do planejamento, aqui no canto superior esquerdo, ele mostra qual alinhador o vídeo está representando, ó. Alinhador 13, 14, 15, e aí vai, ó. Tudo que está acontecendo, ó. Aí você vai ver, pô, já era... Isso aqui é principalmente interessante na visão oclusal, e principalmente uma dica, pô, dica gold, é quando você estiver fazendo um caso de distalização sequencial, um caso que você está corrigindo classe anteroposterior, você olhar na relação entre um dente e outro e ver onde estão se criando os diastemas. E ver se o diastema que está acontecendo no planejamento é igual o diastema que está acontecendo na boca do paciente. E isso, cara, é muito interessante para você, pô, esse tratamento está andando bem ou não está andando bem. Até porque, nesses casos anteroposterior, o que geralmente está relacionado a essas correções? Uso de elástico. Se você não tiver com os diastemas que você consegue ver no vídeo do espaço que está sendo criado, provavelmente o seu paciente não está sendo assíduo no uso de elásticos. Então, a gente pode pensar em pedir para ele usar mais, dar esporro nele, pode tentar aumentar um pouco a força do elástico, botar um elástico mais forte ou um elástico com comprimento menor. São opções que você vai olhar nessa parte do acompanhamento, em comparar o modelo da boca da paciente. Para mim, isso fica muito necessário para mim quando eu estou olhando, casos de correção anteroposterior, ok? Outra coisa que eu vou olhar é a condição física do alinhador. Quando um alinhador tem bom uso, quando ele passa vários dias na boca do paciente, ele tende a ter esse aspecto mais fosco aqui, ele fica mais esbranquiçado. Então, é uma coisa que você vai notar. O alinhador da Easyliner, ele não mancha muito, ok? Então, assim, para um paciente manchar, ele tem que fazer, assim, tomar café, tomar mate, tomar, pô, tudo, assim, principalmente em comparação com a azulzinha, que não deve ser nomeada. O alinhador lá mancha muito mais. Então, se você usar como comparativo,
pense que o alinhador da EasyAligner ele vai ser mais, ele não vai manchar tanto pelas propriedades do material, ok? Então, tome cuidado de puxar essa referência, mas veja o estado do alinhador e sempre compare com alinhadores anteriores, né? Uma coisa que eu sempre falo, pede para o seu paciente guardar o alinhador que ele já usou dentro da caixinha e trazer a caixinha tudo para você ver os estados dos alinhadores, ok? Porque, cara, já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes. Caso não tá andando, eu pego lá, alinhador 7, moído. Eu falo, pô, era para funcionar. Alinhador 6, moído. Eu falei, meu Deus do céu. Alinhador 5, cristalino novo. Eu falo, você usou 5? Ah, não, 4, pô, o 4 nem. Coloquei o 5, nem doeu, eu passei pro 6 direto. Não é incomum, ok? Não é incomum. Então, e a última coisa que a gente precisa é verificar pontos de contatos e espaços presentes. Isso vai ser muito verdade, principalmente nos casos que a gente está tratando alinhamento, casos que tem apinhamento. O ponto de contato estar solto é fundamental. Mais uma vez, quando a gente faz, ó, vou mostrar aqui para vocês em plena mão o que eu estou fazendo. Quando a gente faz a marcação no software sobre onde ficam os dentes, o software ele não sabe como é a anatomia entre um dente e outro. Vou só fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês. A gente marca esses pontos mesodistais. Ok, 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 ok. Tá. Ele dá um outline aqui de como fica o dente, né? Isso tem que ajeitar ainda, mas eu não vou ajeitar agora. E ele separa os dentes individualmente. E quando ele faz esse processo de separar, adicionando stubs, vocês vão ver que na proximal, ele imagina como o proximal tem que ser. Porque no modelo virtual, esses dentes estão unidos, né? Ele está um escaneado logo em cima do outro. Então aqui, opa, então aqui, ó, tá vendo? Na proximal, olha como é que fica a anatomia. A gente vem aqui e até suaviza isso para parecer mais um dente natural. Mas mesmo assim, esse espaço ele não é uma representação correta. Pensa num caso de alinhamento. Pensa num caso que você tá passando um dente assim, roçando um lado do outro. Se o software achou que ele era um pouquinho mais magro do que ele realmente é, não vai andar. Então você sempre tem que ficar de olho no alinhamento, no alinhamento de dentes apinhados, de abrir esse ponto de contato, de verificar esse ponto de contato, ok? O que a gente tem que fazer na prática clínica? Naturalmente, a prática clínica é só para resolver problemas que estejam acontecendo, porque se tiver tudo bem, você não precisa fazer nada, você só precisa fazer a quarta, que é trocar o paciente para o próximo alinhador, tá bom? Bom, uma coisa que você vai fazer, pode ter que fazer, é recolagem de attachment. Se caiu algum attachment do paciente, você tem que colar de novo. A gente sempre recomenda você não usar o alinhador que ele está usando, porque o alinhador que ele está usando pode estar um pouco mal adaptado. Afinal, caiu um attachment, será que aquele alinhador está bem adaptado? Se você vê aquilo ali super bem adaptado em cima do dente, você até pode usar aquilo para fazer o attachment por sua conta e risco. Qual o grande problema? Como o alinhador é mais rígido, se você não fizer um bom isolamento, o attachment grudar no alinhador, blá blá, lá se foi o alinhador. Como o alinhador é mais rígido, fica mais difícil de tirar depois, é uma pressãozinha. Do contrário, o que a gente mais recomenda é você pegar essa guia de attachment, recortar só aquele dente específico e colar ele ali específico, fazer muita pressão por oclusal, por incisal, por cervical, para adaptar aquele attachment bem direitinho, ok? Outras coisas da prática clínica. Realizar IPRs remanescentes, sempre anote quantos IPRs você já fez e quanto falta fazer. Romper esses pontos de contato que eu vim falando do operamento. Reposição de elástico, ver se o seu paciente está usando o elástico poucas vezes. Se vocês não viram o vídeo de qual elástico usar,
é um bom vídeo que ele fala sobre quantas vezes cada elástico pode ser usado, esse tipo de coisa é abordado lá. Mas eu não recomendo meu paciente usar mais do que um elástico por dia. Eu peço para ele sempre ir trocando, ok? E uma coisa que a gente vai fazer, que eu tirei umas fotos que eu queria mostrar, é o reposicionamento de botões para giro, que é uma coisa que não necessariamente a gente precisa fazer entre as fases, né? Não é uma coisa que a gente precisa fazer só entre as fases, a gente pode fazer no meio do tratamento também. Vou mostrar como é que eu fiz isso. A gente recorta os alinhadores das aligner pensando nisso. Esse aqui era o dente inicial, né? Esse para estava rodado 90 graus. Aí a gente começou, esse aqui foi o escaneamento da sequência de tratamento, o dente estava nessa posição, e aqui foi a última vez que eu vi ele, como é que esse dente estava, como que esse dente estava por volta do alinhador número 5, tá? Esse foi o caso que o paciente deu uma esquecida de como é que estava o tratamento. Cara, o meu vídeo travou aqui, vocês estão me ouvindo? Não tá andando, não, tá só uma imagem na tela. Tá, não, mas a minha câmera que deu fogo. A apresentação tá passando, né? Agora foi, tá passando. Tá, só minha câmera que não tá muito boa. A apresentação tá passando, só o teu vídeo que foi você que sumiu. Você sumiu. Tá. Engraçado, não sei porque eu sumi. Bom, né, eu vou tentar gesticular menos, então. Vou só na apresentação. Daqui a pouco eu tento resolver o vídeo. E aí, só que, o caso tava indo bem, eu queria dar andamento, aí fui eu que liguei para ele e falei, cadê você? Você não vem mais, etc. Aí falei com ele, né? Então, aqui vocês veem que nessa situação aqui, eu já tô com os botões, mesmo estando ainda no alinhador 5, eu tô com os botões muito próximos. Então aqui eu já não tô achando que eu tô fazendo um bom tensionamento para rodar esse dente, tá? Então o que que a gente faz numa situação que nem essa? Isso aqui já é o resultado final. Mas eu sempre verifico com a minha tira de lixa se o ponto de contato tá aberto, né? Nessas rotações também. Porque se ficar preso ali travado, às vezes o elástico não consegue vencer, ainda mais porque tem um alinhador mantendo esse dente no lugar, ok? E aqui foi um caso que eu tirei o botão e botei o botão mais para distal, mais para mesial, fiz isso por lingual também, porque o recorte me permite isso. Então eu posso reposicionar um botão dentro da mesma sequência de alinhador. Isso vai ajudar a tensionar algumas situações assim. Pode acontecer também, às vezes, numa mecânica de. Às vezes eu faço muito isso também, numa mecânica de mordida cruzada, eu vejo que o alinhador está um pouco mais de dificuldade de descruzar, eu tento botar o botão um pouco mais próximo da cervical, ok? Desculpa, um pouco mais próximo da borda incisal. Isso aumenta o giro do dente, né? Você tira mais ele perto, ele bota ele mais longe do centro de rotação, faz com que ele vá mais para frente. Então, isso aqui é uma coisa que eu recomendo que vocês façam muito, tá? Prática clínica sempre uma coisa que eu deixo avisado, né? Eu quero colocar o seu próximo alinhador. Eu quero você colocar. Quando eu falei lá aquilo para vocês de marcar, quando ligar aqui, marca consulta comigo. Eu sempre falo para eles. Ok, deixa eu fechar você. Eu sempre falo para eles assim: marca a consulta que eu quero colocar esse alinhador. E aí eu que faço a troca, porque nesse momento eu vejo se o alinhador está encaixando legal, eu vejo a dor que ele sente num primeiro momento, vejo se ele sente pressão, vejo como ele reage a essa pressão. Porque, se eu tô lá pelo 8º, 9º alinhador, eu coloco o alinhador nele, ai meu Deus, que coisa horrível, tá doendo. Eu falo, como é que esse cara tá usando até agora? Eu falo, todos os alinhadores você sentiu assim? Não senti e tal, e eu começo a ficar mais desconfiado, né? Então, beleza, isso aqui é uma coisa que é interessante, tá? E a outra parte que estava lá na visualização é a parte da interação, tá? Interagir com o paciente é muito importante, porque a gente precisa estar com ele motivado durante todo o tratamento. A gente precisa estar,
usando de algumas ferramentas para garantir que ele continue usando o alinhador, que ele continue achando que ele vai chegar num resultado, que ele continue feliz, que ele continue te indicando. E alguma das coisas que eu sempre faço eu gosto muito de tirar fotografias até mesmo nas consultas de acompanhamento para ver algumas pequenas mudanças, ok? Eu sempre tiro a foto, vejo no estúdio se tem alguma coisa que eu consigo mostrar legal para ele. Se tiver, eu mostro. Não, deixa como registro. Na próxima a gente se vê. Porque também não adianta você mostrar uma foto e ele achar que tá tudo igual. E só você tá vendo que nivelou tal coisa. Eu sempre monto uma apresentaçãozinha do PowerPoint, boto no PowerPoint, traço linhas para ver como cada coisa inclinou, para ele ver que o dente está andando. Porque o que mais desmotiva os pacientes, quer dizer, na minha opinião, mas uma coisa desmotiva é, pô, tô ralando aqui, não tá tendo resultado, é uma coisa complicada, ok? Reforço do objetivo inicial, sempre vejo, cara, se lembra que você estava preocupado com isso e tal, porque muitas vezes durante o tratamento o cara esquece por que ele fez o tratamento. Então, é um ponto importante voltar lá para a pessoa que você recomendou o tratamento. Lembrar quem que estava ali falando com ele nesse primeiro momento, tá? E outra coisa é a adaptação da rotina. Eu sempre pergunto como vai a vida dele, o que ele está fazendo nas últimas semanas e tal, para ele me explicar como que está sendo usar o alinhador no meio nisso. Eu sempre entro naquele papo, oi, e aí, como é que você tá, amigão, blá, 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 titi, pô, e aí, como é que tá a sua vida, cara, me conta, o que você tá fazendo, como é que tá o seu trabalho, tô fazendo isso, pô, tô dando muita aula, pô, tá dando aula, e tá dando aula, tá tendo um problema, que você tá conseguindo dar o alinhador com a aula e tal, sempre vejo alguma situação que eu imagino que o alinhador possa estar atrapalhando para ver como que o paciente está lidando com isso, beleza? Então, isso aqui é muito importante. E vamos para o último tópico, que é a consulta de acompanhamento virtual, ok? Naturalmente, uma consulta de acompanhamento virtual não substitui uma consulta de acompanhamento clínico, tá bom? Então, vamos entender isso mais como um conceito de suporte, tá? É um conceito de que, principalmente, ok? A principal coisa que a gente quer numa consulta de acompanhamento virtual é ver se não está dando nenhum problema, tá? E ver se não está dando nenhum problema é basicamente metade da consulta que a gente quer de acompanhamento clínico. Eu conheço alguns dentistas que já trabalham nesse modelo. Consulta de acompanhamento é virtual, sempre, ok? Exceto quando ele vai fazer o escaneamento para o pit stop. Mas, e se ele vê alguma coisa, aí ele pede para o paciente vir no consultório, tá bom? E o que é ante o que normalmente as pessoas fazem, porque eles fazem consulta, não, vamos fazer ali, se for você mora nos Estados Unidos, não tem problema, a gente faz uma consulta virtual, mas você, e a gente vai ver qualquer coisa der errado, a gente consegue se ver, mais ou menos, cara, porque se alguma coisa der errado, você não vai ter muito o que solucionar, beleza? Então, na consulta de acompanhamento virtual, a primeira coisa que você precisa é ter uma plataforma para você fazer isso. Naturalmente, como vocês estão vendo, a plataforma que eu mais gosto é o Google Meet, tá bom? Se você tem uma conta Google, todos vocês têm, senão vocês não estariam aqui me vendo, vocês conseguem fazer reuniões de até 1 hora gratuitamente na plataforma do Google Meet. Se vocês quiserem reuniões maiores, vocês precisam assinar uma coisa chamada Google Workspace, que você paga uma mensalidade, ok? Você paga uma mensalidade e você tem direito a algumas coisas a mais, ok? Aqui tem os planos, etc. Como que você... Aqui na Easyliner a gente faz reuniões mais de 1 hora, exatamente porque a gente paga esse recurso, ok? Uma coisa fácil, que alguns de vocês até devem sentir, é que isso é uma coisa fácil do cara ter pelo celular, porque muitas vezes a gente vai, não, entra aqui na plataforma e, é um paciente de 50 anos que, não funciona bem, ferra o celular todo, pode ser um problema. Então, vai ter que baixar o aplicativo do Zoom. Geralmente, ele já tem um aplicativo do Gmail, um aplicativo muito baixado, muitas pessoas gostam de usar o Gmail, e se não, só de clicar no link, ele já cai para baixar o aplicativo, ele baixa rapidinho. É uma ferramenta que eu mais gosto. E uma coisa muito legal é que ela integra na agenda. Você pode vir aqui na sua agenda, colocar aqui. Você pode vir aqui na sua agenda, criar um evento.
com o paciente, mandar para o e-mail do paciente e já criar uma conferência Google Meet ele, na verdade, ele cria já automaticamente para facilitar vocês, beleza? Outra opção que você pode usar, assim, de uma forma mais fácil até, é você fazer uma chamada de vídeo pelo celular. Por que eu não gosto da chamada de vídeo? Porque você tem que dar, pelo celular, porque você tem que dar um ar que é uma consulta. Você precisa pedir para o cara se preparar para isso. Porque é muito comum, pô, tem um paciente meu que tá tratando nos Estados Unidos, eu pedi para ele mandar uma foto de como é que tá. O cara manda 2 fotos muito cagado, tal, do celular. Então, porque ele acha que ele faz as coisas meio. Geralmente o paciente vai tentar fazer tudo o mais rápido possível. Então, você tem que criar um ambiente até para ele sentir que, não, vamos tratar com seriedade aqui, da mesma forma que ele se sente no seu consultório. Então, uma coisa que eu falo fala assim: oi, tudo bem, fulano? Hoje a gente vai ter uma consulta virtual. Vou pedir para você estar num ambiente iluminado, para que você esteja parado, não fazendo nenhuma outra coisa. E de preferencialmente, se você tiver um computador com câmera, é o que a gente vai preferir. Se não, a gente pode usar o celular, não tem problema. Mas se for usar o celular, eu peço que você tire algumas fotos com e sem um alinhador antes para mim. Pô, agora eu vou precisar da câmera. Gente, vou sair e já volto rapidinho. Vai cair tudo.
Oi. E aí, vocês gostaram? Acharam interessante o conteúdo da monitoria de hoje, da mentoria? Não, isso aí é a Siri. Alô? Tem alguém? Tenho, eu tô aqui. Achou interessante, Cris? Gostou? Sim, sim. Show de bola. Carol, alguma coisa? Ricardo voltou. Acharam interessante? Alguma coisa a acrescentar? Eu só perdi a sua audição depois que você saiu. Ficou mudo aqui pra mim. Ah, entendi. Mas basicamente o que eu falei no final foi sobre consulta virtual, né? Passei sobre algumas coisas que tem que mostrar. Dei a dica de comprar um spandexzinho para quando o paciente comprar um spandexzinho se o paciente vai tirar foto para te ajudar a tirar foto e principalmente o que tem que fazer na consulta virtual é bater as datas de tempo de uso. Quando eu instalei, qual alinhador ele deveria estar, se o paciente está passando fio dental, se você precisa avaliar se tem espaço ou não, pedir para o paciente passar fio dental, ok? Principalmente nos casos de correção anteroposterior. Você vê onde é que tem diastemas na distalização, pede para ele passar fio dental nesses dentes, vê se está tendo espaço ou não, e se não tiver tendo espaço, para mandar ele aumentar o uso do elástico. Acho que essas são as dicas mais importantes. E lembrar que as consultas virtuais, o maior objetivo é prevenir problemas, que a gente não vai conseguir consertar muita coisa, mas entender se alguma coisa está acontecendo errado e tentar estimular e apontar para ele tipo dificuldades de uso específicas que podem estar trazendo isso. Beleza? Valeu, obrigada. Show. Então Só fala. uma perguntinha. O aplicativo que você sugeriu, esses aplicativos são gratuitos? Esse aqui o Trainminer é gratuito. Só ofereci coisa de graça, Cris. Eu sou o maior pão duro do planeta Terra para isso. Não, você é colaborador da gente. Tá joia, valeu a indicação. Show, perfeito. Beleza. Tem algum caso que vocês querem conversar, meninas? Alguma coisa que se queira parar para dar uma olhada? Mais alguma coisa que seja interessante? Algum outro assunto fora? Eu tô no início, então eu tô mais pra Para ver do que absorver do que agregar, por enquanto. Só de absorver você já está agregando, minha querida. Eu hoje não preparei nem aquele da Aline que eu queria até trazer, né? Mas eu não preparei não, que eu tô com uns probleminhas aqui e não tá dando para administrar tudo, não. A vida... Fica para próxima. Você é só uma, Cris. Fica tranquila. Não, e a gata tá internada, foi muita confusão essa semana. Aí já... Ai, Jesus. A gata interna... Quando o pet interna é um problema. Eu falo que eles são mais... Não que vocês, filhos, entendeu? Não mereçam tanto amor e carinho, mas vocês verbalizam, eles não, né? Que minha mãe dá mais atenção pro cachorro que já deu para mim, com certeza. Mas eu fico feliz, a Broquinha merece. A Broquinha Como é que é o nome dela? Broquinha. O nome do cachorro da casa é Broquinha. Broquinha, gostei. Show. Beleza, então, gente, beijos, boa noite, bom descanso para vocês, uma boa segunda, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tá bom? Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Show. Boa aula, tchau. Valeu, tchau.